Olá, estamos aqui em mais um episódio do Chama o Jurídico, o Condomínio Pode. Agradecer primeiramente os nossos patrocinadores, LCD Condomínios, há 30 anos no mercado condominial, fazendo a diferença na vida dos condomínios. Sinosvale Engenharia, empresa de engenharia da região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, que atua no mercado condominial, fazendo a diferença em termos de segurança. Agradecer os nossos apoiadores institucionais, a SEX, a Anacom, Condomínios pelo Mundo e Conase. Hoje temos a grata alegria de fazermos uma conexão lá com o RJ, né, RJ Capital, para receber a advogada, síndica, corretora de imóveis, mas acima de tudo, nossa grande amiga, doutora Ana Maria Malê, que vai vir conversar um pouquinho conosco aqui, trazendo a sua experiência, a sua vivência dessas áreas, né? Onde ela é síndica e acaba não dissolvendo também a questão de advogado, porque a gente sempre faz a ponte, e trazer um pouco aí da sua vivência. Agradecer aqui a minha colega de bancada, a doutora Márcia, a doutora Jaqueline, que hoje está de maneira online acompanhando aqui, né? Que ela disse, não, a Ana vai estar online, então 2 presenciais, 2 online, a gente fica 2 pesos e 2 medidas. Então vou passar aqui para minhas colegas fazerem as considerações, antes da gente passar para a nossa convidada de hoje. Doutora Márcia. Olá, como vocês estão? Já estão seguindo o nosso canal, nossas redes sociais? Já seguem no Instagram? Já ativaram o sininho aqui no YouTube? Vem nos acompanhar. Queria agradecer o dia de hoje para estar aqui com o Ramon na nossa bancada, com a Jaque no online e com a Ana Maria. Hoje vocês verão uma carioca contando sobre condomínios. Vocês verão a importância de que é uma pessoa que tem conhecimento, uma advogada, e também ela é mediadora. Foi uma coisa que nós esquecemos de Isso. pontuar. Ela tendo toda essa expertise, vocês verão a importância do conhecimento e a importância de ter um jurídico capacitado no condomínio. Jaque, faz as tuas pontuações a Olá respeito a de hoje. todos. Que honra recebê-la em nosso podcast, Aninha. Que honra ter uma pessoa com tanta expertise para agregar no mundo condominial. Síndica, corretora de imóveis e uma bela de uma advogada. Sinta-se à vontade, Ana. O frio aqui do Rio Grande do Sul vai te acolher bem quentinho hoje no nosso podcast. E é com uma grande alegria que a gente está te recebendo hoje. Bom, primeiro agradecer a todos vocês, meus amigos, pelo convite, né? É um prazer, todo mundo sabe que eu adoro um podcast, eu gosto realmente desse bate-papo, dessa troca de experiências, e as pessoas que nos assistem conseguem se identificar, né, no dia a dia, o que acontece no mundo condominial, porque realmente não é fácil, né? A gente gosta, mas não é fácil. Realmente aqui no Rio tá quentinho, perto de vocês. Eu tô super aquecida, apesar de estar de manga comprida. Aqui no Rio basta um friozinho que a gente já sai vestidinho de mendigo, porque a gente não tem roupa de frio, vocês são super chiques. E a gente aqui sai todo enrolado, bagunçado e no final de chinelo. A verdade é essa. Mas eu não sou uma síndica de chinelo. Na hora do condomínio eu vou. No máximo vai um tênis, às vezes no final de semana. Mas enfim, brincadeiras à parte, é uma honra estar aqui. É sempre muito gostoso ter esse bate-papo, trazer as novidades, contra os casos, né? Trazer muito conteúdo para ajudar os síndicos aí, os colegas advogados a trazerem também, mandarem informações, pedidos, para que vocês aí nesse podcast maravilhoso possa trazer sempre um convidado, um conteúdo legal. Enfim, é uma honra. Realmente eu digo hoje que eu sou empresária, né? Eu tenho 3 empresas. Eu tenho a imobiliária, que fica lá com o marido, mas sou corretora de imóveis, ok? Fico na parte dos bastidores do jurídico, né? Então a gente fazendo um podcast de imobiliário também tem bastante conteúdo. Para o condominial, eu tenho a empresa de síndicos, que é a Audácia Síndicos, né? Tem uma sócia, a gente fica lá à frente. A dona Ana, Dona Ana não é fácil, Dona Ana e Dona Luana. E tem a Ana Maria advogada, né? 24 anos aí de advocacia. A estrada é longa, né? Não tem mais nenhum garotinho aqui, a gente vai entregando a idade, mas enfim, o que traz mesmo a casca em lidar o advogado, eu sempre falo muito isso, que o advogado ele é um estrategista.
né? A gente, quando está na faculdade, a gente é treinado para isso, para ser um estrategista. E isso realmente facilita muito na vida e, com certeza, para o mundo condominial, traz também essa visão, essa estratégia, o como mudar ali, né? Recalcular a rota diante de alguma coisa no condomínio. Mas, enfim, estou falando muito, já agradeci, já consegui introduzir o bate-papo, né? Vocês aí que estão nos assistindo podem ver que é uma pessoa não só que se comunica muito, mas é alguém que traz muita bagagem, né? E o nosso podcast, nessa nossa segunda temporada, nós buscamos justamente isso, porque a gente participa da SEX, a gente participa da Anacom, da ABA, de tantas outras associações e permite que nós possamos conhecer pessoas como a Ana Maria, tá? Que se tornou uma grande amiga. Às vezes que eu vou ao Rio de Janeiro, eu conheço ela há 2 anos já. A gente grava num podcast lá. Daria pra gente fazer um podcast só dos podcasts que a gente já gravou lá, né? Teve uma vez que eu e ela, a gente passou o dia revezando, né? No âncora do programa, 100% presencial lá. Aí faltou convidado, aí um tinha que ir de convidado para poder. Olha, foi uma função, mas essa é a parte bacana, é a parte que você conhece as pessoas, você troca experiência, você aprende, né? Eu sempre costumo dizer, né, que o contato com outros profissionais da mesma área ou não, nessa nossa caminhada, é o que acaba nos enriquecendo, não só profissionalmente, mas humanamente também, né? E é uma satisfação, Ana, poder conversar contigo hoje e queria que tu conte um pouco para nós dessa tua vida na sindicatura. Quanto tempo tu é síndica? Como é que foi, como é que foi esse começo? Porque eu não quero acreditar que tu, quando era pequenininha, tu dizia assim, eu quero ser síndica. Nasci Meu pra isso, sonho é né? ser síndica. Minha mãe que mandou. Ah, foi tua mãe que mandou. Foi minha mãe que mandou. Minha mãe mandou escolher esse daqui, então. Não, tava naquela. Síndico começa sempre assim, né? Todo síndico, acho que a primeira vez que foi síndico, começa com algum conflito, né? Eu esqueci de falar que também sou mediadora, já que a Márcia lembrou, né? Até porque a gente fez um painel de mediadora, mas também, mas eu ainda não era mediadora, não, quando eu virei síndica, tá? E aí, enfim, aquela coisa, né? A minha mãe não gosta dessa síndica, não sei o que, tem que tirar ela, então vai você. Então começa tudo no conflito, né? Da situação e da oposição. E aí você tem que colocar alguém de frente, porque você quer tirar aquela pessoa, os condôminos, né? Sempre tem o lado A, lado B, e não estão satisfeitos. Na maioria das vezes, vou fazer justiça aqui aos síndicos, na maioria das vezes é uma coisa pessoal, né? Infelizmente, as pessoas não entendem muito a função do síndico. E o síndico também, o síndico orgânico, né? O síndico morador também traz essa carga pessoal de vizinhança, o que é muito ruim. E eu acho que a sindicatura, o síndico profissional realmente está no momento das pessoas se tornarem. Você cria essa distância, né? Não tem essa coisa do corredor ali, de você estar naquele oi, mas enfim. Eu me tornei síndica porque minha mãe mandou, eu queria que tirasse a pessoa, e aí eu comecei lá como síndica. E depois fiquei, estou até hoje nesse prédio, há bastante tempo. E a coisa foi se desenhando, né? Na advocacia, eu sou civilista, que a gente fala, mas dou aquela. A gente sempre passa um pouquinho em todas as áreas, né? O advogado, ele aprende tudo, mas ele acaba, aos poucos, ele vai se especializando, de acordo com a nossa vida profissional, os caminhos que vão levando. Mas, enfim, então foi isso, e hoje eu estou me especializando na parte condominial, né, imobiliária, mas tenho as outras áreas, já fui muito família, fiz bastante família, eu era doutora Pitbull, era um negócio, é um apelido que me segue, que eu não gosto, mas ele me segue, ele me persegue. Por isso que o Egito te chamou de doutora Pitbull, Pois é, eu né? fui contar isso pro Egito e me ferrei. Então eu já conto, porque eu sei que ele vai contar, entendeu? Era o meu apelido no escritório. Eu era estagiária, era manda doutora Pitbull, entendeu? Então aí Nossa. ficou, né? Então eu sou a doutora Pitbull. Mas como síndica, eu sou a síndica docinho. Mas a gente traz assim, no mundo, o que eu queria trazer, eu acho que hoje, né, foi uma situação que depois eu conto o caso que aconteceu essa semana, eu acho que para a gente trazer aqui a parte de conteúdo, o que a gente tem, o que aconteceu, né, o que os síndicos precisam observar? A questão dos riscos ocupacionais, a gente vai falar até um pouquinho de trabalhista, né?
o mundo está nessa mudança. As pessoas estão tendo mais conhecimento, a gente está sabendo, tem as NRs, tem os PGRs, tudo aí vão tendo a informação. Mas até hoje eu recebo perguntas, a gente está eu estou na minha empresa com 12 condomínios, eu e minha sócia, né? Então, estamos síndicas de 12 condomínios. Até hoje eu recebo perguntas de moradores por que tem que pagar todo ano os PGRs, todos os laudos, mas é todo ano isso? Porque geralmente a gente parcela, né? Aí vem ali na previsão orçamentária, todo ano? Minha senhora, todo ano, tem que fazer. Né? É obrigatório. Mas as pessoas ainda reclamam. E a gente vê muito nos condomínios também. Eu não sei, eu sou filha de gaúcho, esqueci de falar essa parte. Eu sou uma gaúcha de Araque, né? Eu sou só filha de gaúcho, porque eu sou a carioca da gema. Aqui no Rio tem muito assim, você entra nas portarias, principalmente nos bairros mais antigos, que a gente tem, né? Aí também tem os bairros de expansão, então assim, aqui no Rio, os bairros mais novos, as portarias são mais preparadas, né? As construções já vêm com essa preparação de portaria, mas os prédios antigos não tem. Você entra muito. Vou usar o Copacabana, que é um bairro que todo mundo conhece, né? Mundialmente, não preciso. São construções da década de 1940, 1950, 1960, que foi a expansão imobiliária desse bairro. Então, são construções antigas, faraônicas, né? Tem prédios icônicos, lindos, aquelas portarias lindas de mármore, e o porteiro? Puf. Onde fica o porteiro? Sei lá, bota em qualquer lugar, arruma uma mesinha, arruma uma cadeirinha, aí, tô trocando os móveis da minha casa, desce a cadeira para o porteiro, desce essa mesinha, o morador vai se desfazendo e vai fazendo essa colcha de retalho para que o porteiro fique ali na portaria. Aí é o quartinho, que é misturado com não sei o quê, com as coisas de obra do condomínio, com material de limpeza, o armário do porteiro, a parte de descanso. Quer dizer, os condomínios, a gente ainda vê muito condomínio que não se adequou às normas, né? Eu não sei aí no Sul, mas aqui no Rio tem muito. Não sei como é que é para vocês. Não, só muda o CEP, Ana. Só muda o CEP. Tá? Infelizmente. Agora, uma coisa que eu particularmente não vejo muito aqui, não sei a Jaque e a Márcia, é esse costume de a cadeira, a poltrona, o armário, não serve mais. Vamos doar, de repente a gente troca a cadeira do porteiro. Isso eu não vejo muito aqui. Aí no Rio é costume esse... Infelizmente e é muito perigoso, né? Os condomínios se colocam num risco trabalhista, porque, da mesma forma, os empregados, os porteiros, têm acesso às informações, e tem que ter mesmo. E eles começam a questionar, porque isso realmente é desconfortável. Você imagina, a escala aqui, a maioria é 12x36, né? Então você fica 12 horas, por mais que você levante, ande, né? Faça alguma coisa, mas são 12 horas numa cadeira de madeira. A gente não está aguentando no escritório nem essa cadeira de presidente que a gente senta. A gente às vezes tem que se levantar, né? Não está aguentando vir e falar, meu Deus, que dor nas costas, ai, meu Deus, dor no joelho. E imagina os porteiros, né? O que eles sofrem ali na pele. E os gestores, os síndicos e os moradores precisam ter essa consciência, que tem que ser uma cadeira adequada. Tem que ser um ambiente de trabalho adequado. Ninguém gosta de trabalhar num ambiente ruim. Por mais que os prédios, não os prédios comerciais que acabam tendo mais preparo, mas os prédios residenciais precisam ter essa cultura de que tem empregados ali. Precisa ficar atento a isso. É a falta de conhecimento, de preparação também, né, Ana? A gente sempre comenta aqui no podcast de muitos síndicos, né? Eles não têm uma comunicação aberta, né, para conversar com o funcionário. Como é que tu está se sentindo? Como é que está o teu ambiente de trabalho, né? Eles não fazem inspeções periódicas, eles não... esse ambiente está organizado, não está organizado. Tem produto de limpeza aqui, e foi o que você falou, tem muitos condomínios que as guaritas ainda que chamam, produto de limpeza armazenado, as compras das pessoas que ficam lá jogada. Essa semana uma síndica me mandou uma foto
que quando ela chegou no condomínio, o porteiro não conseguia se mexer na cadeira de tanta encomenda que tinha que os moradores não iam retirar. E lá, muitas vezes, tu recebe alguma coisa química. A gente não sabe, às vezes, o que tá em si lá no pacote, né? É verdade. Tem porteiros que embaixo das mesas tem produtos químicos. Não, e aí tem um outro erro também, que pegando um gancho nisso que a Jaque está falando, é essa questão de você transformar o serviço de portaria, independente se ele é terceirizado ou se ele é SLT, tá? Tu desvia uma função. Entende? Aí ele fica aguardando ali a situação. Muitas vezes eu vejo uma resistência dos condôminos quando há uma sugestão de troca de portaria para portaria virtual, da portaria presencial. Ah, mas é que eu tenho muita entrega, eu peço comida, eu isso, eu aquilo. Né? Justamente porque o porteiro ali acaba se tornando um quase faz tudo. Quase faz tudo. Né? Uma extensão da casa, né, amor? Eu acho que assim, os moradores utilizam. Eu pago o condomínio, a cabeça do morador, infelizmente, é assim. Eu pago o condomínio, ele é meu empregado também. Exato. Né? Esse costume errado que nós temos, né? Que tem. A gente, lógico que a gente tem um conflito de gerações, né? A gente tem pessoas de uma faixa de idade, mais idosas, que realmente isso era um conceito da época, então a pessoa não consegue mudar. A gente tem a nossa geração, que, apesar de advogado, mas a gente tem uma noção, porque a gente tem o moderno com o antigo, então a gente faz um contraponto, e tem a geração nova. E os porteiros ali no meio ficam nessa situação, assim, eu recebo também, às vezes, moradora, não, porque o fulano não fica com aquela bunda na cadeira. Aí eu falo assim, gente... Como assim? Mas a pessoa está revoltada porque ele não levantou para abrir e segurar a porta do elevador para ela, ou carregar uma sacola. É claro que o porteiro, ele pode fazer isso dentro de uma gentileza, né? De ajudar uma senhora como uma urbanidade, uma civilidade, como eu ajudaria. As pessoas precisam entender que seria isso. Não né? obrigação. Não obrigação. Querem que leve até a porta de casa. E assim, que saia da portaria, que entre no elevador e que leve na porta da casa. Porque tem esse conceito de que o porteiro é seu empregado também. Inclusive ajudar nas compras, né? Quando chega ali, né? Seja de carro ou de um aplicativo, um táxi, alguma coisa ali. Abrir o carro, pegar as compras, colocar no carrinho, levar o carrinho até a porta do imóvel, esperar a pessoa tirar as compras de dentro do carrinho e descer novamente o carrinho. E nisso tudo, a portaria fica ali. Aí entra os treinamentos regulares. Aí entra os treinamentos regulares, né? Que as empresas, tanto terceirizadas como os condomínios, que têm os funcionários orgânicos, de fazer essa capacitação, esse treinamento e falar, ó, o teu papel aqui dentro do condomínio não é levar as compras das pessoas que chegam até o elevador. Não é abrir a porta do elevador. Isso é uma gentileza, não é uma obrigação. Porque o que acontece? Hoje eu sou gentil, eu vou abrir a porta do elevador para uma senhora, tá? A Ana está chegando, ela vai ver aquilo e ela acha que aquilo é uma obrigação, e toda vez que ela estiver chegando, o porteiro é obrigado a fazer isso. Então, esses treinamentos regulares também é muito importante. Por isso, a capacitação do síndico. O síndico capacitado faz esse tipo de rotina e faz inspeções periódicas dentro do condomínio para identificar esses riscos. Isso também gera passivo, não só a doença ocupacional. O síndico capacitado também observa, né? Isso. Exatamente. Esses dias, não sei se vocês acompanharam no grupo que a Cris colocou, a nossa colega aqui do Rio Grande do Sul, advogada da SEX também. Ela colocou que ela estava tendo um problema num condomínio que tinha portaria, mas o porteiro não tinha banheiro, não tinha um sanitário, não tinha salão de festas no condomínio para que ele pudesse fazer um intervalo e ir ao banheiro. Nem isso o condomínio já não tinha observado em anos. Era um condomínio antigo e não tinha um local adequado para o porteiro fazer essas necessidades. Aí entrou um novo síndico nessa gestão e resolveu colocar em pauta essa adequação. Alguns condôminos estavam ainda pensando em
ir contra esse caso de colocar um E onde que banheiro, ele ia o no banheiro, mínimo. gente? Tô curiosa. Que eu Pois é. Não, ele tinha que bater na porta, ele tinha que bater na porta dos que foram contra e dizer, eu posso usar o teu Aham, banheiro? vou usar o seu Tipo, banheiro. 2 da tarde, Gente. sabe? É muito absurdo isso. E isso que vocês estão É falando... muita falta de humanidade, né? Exatamente. Você saber que a pessoa precisa. Outra coisa também que me incomoda ao extremo, até tem os condomínios eu tô colocando. O porteiro, filtro, né? O porteiro não tem um filtro de água gelada. Aí ele desce com aquela garrafa de plástico, né? De água mineral de 1800 que tá usando aquilo ali há anos, desce aquela garrafa, até meio amassada, né? A garrafa lá, bota no chão. Porque, porque também os moradores não querem uma garrafa feia em cima da mesa. Aí o cara bota a água que ele vai beber numa garrafa inadequada e ainda coloca no chão. Sabe? Isso é muito incômodo. Você vê que a pessoa não tem nem como. Tudo bem que alguns porteiros estão com uma garrafa térmica, levam nessa portaria que a gente assumiu agora. Mas assim, você vê que isso é comum. É muito. Não é assim, a gente viu um caso dessa situação e vamos resolver. Não! Isso ainda, infelizmente, acontece muito. Muito. Né? E o síndico precisa estar atento. Ele tem que ver que, nesse condomínio, especificamente nessa garrafa, eles têm um quartinho, até que era o apartamento do porteiro antigo, que na década de 60, né, tinha muito isso. O apartamento, a moradia do porteiro, ainda tem alguns que depois estão acabando, que as pessoas realmente se incomodam, porque dependendo da construção, o play vira o quintal do porteiro, né? Isso também é complicado. A família tá ali. Mas voltando, ele tem um apartamento, só que é no andar superior, no play, e a portaria tá aqui. Então, à noite, ele até consegue subir e descer, porque o fluxo de gente não é tão grande. Mas durante o dia, o fluxo é enorme. Então, assim, o cara, para ir beber água no bebedouro dentro do quartinho, ele precisa sair da portaria e se ausentar, vai ser 5 minutos ali. Que se tem um morador ou alguém na portaria, não vai ter para abrir. Então, assim, você tem que trazer, tem que olhar e falar assim, olha, tem que colocar um ponto de água aqui embaixo. Onde é que a gente pode instalar? O filtro é caro. Gente, o filtro é água. Pelo amor de Deus, porque eu ainda escuto isso, porque esse filtro realmente com água gelada não é filtrinho para ficar enchendo garrafa água quente, não, é água gelada. No calor do Rio de Janeiro, isso é insano, gente. Você bebe água quente? Poucas pessoas eu conheço que bebem água natural, né? Quente não, natural. Temperatura ambiente. Porque no Rio de Janeiro vai sair quente, não vai sair natural. Natural dá pra tomar em Porto Alegre aqui num dia de hoje, né? Que daí tá tranquilo, né? Pois esse é o máximo. natural gostosinho. No verão sai água pro chimarrão na torneira. Sim, Pois é. com toda certeza. Às vezes não precisa nem colocar na chaleira. Agora, isso que vocês estão falando do banheiro, só para contribuir, fazer o fechamento desse ponto, na Serra Gaúcha, aqui em Caxias do Sul, no ano passado, teve um condomínio que me contratou para fazer a convenção. E aí aquela coisa, tu entra, tu olha tudo, e aí eu fui olhar a portaria. E a portaria também não tinha um banheiro. Aliás, ela tinha. Eu vou ser injusto se eu disser que ela não tinha. Por favor, Ramon. Só que o banheiro era subterrâneo. Ele era quase uma bate-caverna. Um bunker. Tá? Um bunker. Tu descia... Não, assim, a gente... Eu fotografei na Assembleia. Sem nada. Não, sem nada. Ele tinha que descer uma escada, mas não era uma escada caracol, assim, bonitinha. Não. Era uma escada rústica, aquelas, assim, de madeira, tá? Exatamente como quando tu pensa escada, tá? Aí ele descia até um outro... Tudo isso embaixo da portaria, tá? O acesso era por dentro mesmo. E aí tu olhava, assim, tinha umas 2 lâmpadas e era chão batido, era terra. E aí tinha um vaso. Eu dizia, meu Deus, eu olhei para a Assembleia e disse assim, não, gente, se vocês estão querendo uma bela de uma ação trabalhista, uma fiscalização aqui, olha, vocês estão no caminho certo, continua que vocês estão no caminho certo, mas não dá. Aí vem um erro que eu tenho visto muito em condomínios, não sei aí no Rio, né, que tá... mas é terceirizado, a responsabilidade é deles. Eu disse assim, gente, olha só, tudo bem que é terceirizado. Só que eu não vou entrar no mérito aqui da solidariedade ou não. Não quero puxar para esse mérito. Mas eu quero dizer o seguinte, assim, as condições de trabalho, quem tem que oferecer é quem está contratando. Quando a prestação ela é in loco e o material humano vem de um terceiro, tá? Aí teve esse mesmo condomínio, não tinha ar-condicionado. Aí botaram um ar-condicionado, porque na Serra é frio no inverno, mas também é calor no verão. É. Fizeram um laudo, teve um técnico de segurança do trabalho que ele fez um laudo,
que atestou 55 graus de temperatura dentro de uma portaria, sendo que o recomendado, aí puxaram a norma lá, que eu não vou me lembrar agora, era 33, a sensação, não a temperatura. Sim. Aí estavam votando para ver se iam botar um ar-condicionado. Eu disse, gente, vai estourar no condomínio. Né? Vai estourar no condomínio. Eu tenho um condomínio aqui em Porto Alegre que migrou agora para portaria totalmente virtual, porque tomou tanto processo trabalhista por não observar todas essas questões, doença ocupacional, o porteiro que abria a porta e ajudava a senhora nas sacolas, justamente por esse conjunto de coisas. Bom, agora a portaria ela é totalmente virtual, fisicamente não tem ninguém aqui. Então não tem desvio de função, não tem mais isso, não tem hora extra, o horário é aquele ali, ponto, e acabou, né? Então, no 2 pesos e 2 medidas, esse condomínio entendeu ser mais barato fazer essa transição do que daqui a pouco agregar, né? Ou se adequar. Mas, Ana, comenta um pouco com a gente, assim, já que nós puxamos essa questão trabalhista, o que tu tem visto pontualmente aí no Rio de Janeiro e trazer algum caso prático aí, alguma situação que tu tem vivenciado que vai ao encontro disso que a gente está falando. Vou falar que esse mês foi o mês, sabe aquele, a gente escolhe os meses, né? Tem o mês do outubro azul, não sei o que lá, outubro rosa, não sei o quê. Foi foi o junho trabalhista. Vou colocar Trabalhista. assim. A gente foi eleita nos condomínios, aí só chegava a minha sócia, ó, toma aí o papelzinho de intimação, esse aí é pra você. Gente, e é horrível, porque a gente como advogado quer se meter, né, na defesa. Eu juro que eu me controlei. Eu sou uma síndica controlada, mas às vezes dá vontade da gente se meter. Mas, enfim, foram alguns processos trabalhistas, já estava em andamento, realmente foi verdade, foi o junho trabalhista. E o outro foi um que me surpreendeu. Esse condomínio, já estou no segundo mandato lá. E quando eu entrei, quando eu fui eleita assim numa, acho que quarta ou quinta-feira, e na semana seguinte, segunda ou terça, essa demissão desse funcionário já estava decidida, né? Então eu só comuniquei, porque realmente ele retornou de férias, eu tive que falar com ele. Então aquela situação assim, eu sequer conhecia o rapaz, e não tinha muito esse histórico, a gente está recebendo o condomínio, recebendo as informações, mas foi tudo muito cortês, ok? Expliquei também, né? Faz parte da vida, é chato, mas a gente tem que conduzir e assim foi feito. Beleza. E aí chegou a citação trabalhista para audiência, que foi, por acaso, foi essa semana. E qual era a alegação dele? Porque a primeira coisa que a gente pensa é verba trabalhista. Eu paguei tudo, né? Todo mundo fala, mas foi tudo pago para ele. Né? Foi o que falaram quando eu recebi, eu não sabia o que era, né? Fui tentar, aí você vai puxando a memória, busca com os moradores, com os conselheiros, o que é aquela situação ali. E a frase era essa: ele recebeu tudo. Tá bom, consegui baixar o processo, o advogado lá baixou o processo, eu baixei também e tal. Comecei a olhar, não tinha nada sobre verba trabalhista. Realmente, ele recebeu tudo direitinho, o condomínio pagou. Qual era o histórico? Ele já vinha de apresentação de atestados, né, com um problema na coluna, nas costas, dor nas costas. Ficou um período pelo INSS, salvo engano, acho que 4 ou 6 meses, alguma coisa assim, ficou pelo INSS, recebeu alta, colocaram ele de férias e quando ele voltou, demitiram. Ele não tinha estabilidade, né, não foi acidente de trabalho, nada disso. E, enfim, optaram por encerrar o contrato de trabalho. E aí o que ele estava alegando? Que esse problema nas costas era decorrente da cadeira inadequada que ele estava sentando. Ou seja, aquele troninho de madeira do Games of Thrones, que o pessoal acha lindo na série e acha lindo na portaria. Nossa, essa cadeira de madeira maciça, lindo! Parece o trono do rei. Fica lá sentado 12 horas, dia sim, dia não, para ver se você é o rei. Né? Porque na cabeça, realmente, aquilo antigamente era uma cadeira, devia ser faraônica. Mas Games of Thrones não dá mais pra gente usar na portaria. E realmente ele falou que ele, na argumentação do advogado, né? Tudo era base. As dores que ele estava era isso, e ele queria converter o auxílio, o benefício dele, porque ele estava novamente pelo INSS. E aí eu só soube disso na audiência. Né? O processo para os advogados, né, que entendem, e depender de perícia, é o tipo de processo tudo ou nada, né? A gente que sabe, porque se a perícia dá, ele recebe tudo.
Se a perícia não dá, ele não recebe nada. Então, assim, era aquele igual reconhecimento de união estável, né? Para poder dividir, para poder o patrimônio. É tudo ou nada. Ou você reconhece ou você não reconhece. Então, assim, ali a gente acabou fazendo um acordo, avaliou os riscos, né? Enfim, era uma indenização alta, até porque ele pedia pensionamento 25% até vitalício, até 76 anos. Então, assim, o valor realmente era bem expressivo para o condomínio. A gente tem que pesar os riscos, né? Tem que avaliar. Só que nessa eu não conhecia o trono do Games of Thrones. Não foi da minha gestão, pelo amor de Deus. A cadeira lá é de presidente atualmente. Mas eu tive que apurar se realmente era uma cadeira do Games of Thrones, e era. O fato era um trono de madeira que o morador lá tinha descido, tinha deixado. Então, assim, era verdade, né? A gente também tem que reconhecer. Infelizmente, a situação pode ser que tenha contribuído ou pode ser que não, mas o condomínio se colocou nesse risco. As pessoas precisam entender, né, os moradores, que assim, aconteceu alguma coisa, tem a alegação do empregado, você precisa avaliar aquele cenário todo. Né? Não é todo mundo que está entrando na justiça para ganhar uma vantagem. Parem com isso, analisa realmente. Né? Tem pessoas que querem vantagem? Tem, isso tem no mundo todo dia a gente lida com isso. Ok, mas isso não é o padrão. O padrão realmente, infelizmente, erros do condomínio, erros da gestão, falta de observância, falta de se você assumir um condomínio agora como síndico, observa, você tem que circular no condomínio, você não tem que ser eleito e ficar lá, se você é morador ou síndico profissional, é mais difícil síndico profissional acontecer isso, porque ele já está mais atento. Mas o morador, fui eleito e entra de carro, sobe e nem vai na portaria, não entende o dia a dia do porteiro. Você tem que entender o dia a dia do empregado daquele condomínio. Você está como gestor daquele condomínio, daquela empresa. Condomínio não é empresa? Não, é rateio de despesa, a gente sabe de tudo isso. Mas você está à frente, é o seu CPF que responde ali. Você vai ter que ir lá na Justiça do Trabalho, você vai ter que apurar o que está acontecendo. Você tem responsabilidade sobre aquele ser humano. As pessoas têm que mudar um pouco o conceito. É uma pessoa que está trabalhando. Um outro condomínio também que a gente assumiu esse mês foi tenso. O síndico anterior demitiu um funcionário para poder economizar. Não, economizar, a gente vai economizar. Sabe qual é a economia? Cada funcionário, ficaram 3, estão fazendo 112 horas extras por mês. Os caras estão trabalhando 15 horas por dia. A gente pode tentar definir o conceito de economia dele, né? 112 horas. Eu mostro para vocês, depois que a gente sair daqui do podcast, eu mostro para vocês o contra-cheque. 112 horas. Pô, pela legislação, você pode fazer no máximo, para quem, né, para quem está nos assistindo, 52 horas eventuais. Parem de achar que isso é normal. Hora extra não é normal. Não é normal. Acontece? Acontece. A gente tem lá toda aquela escala, tem os funcionários, você não tem, às vezes falta, acontece de ter que dobrar, né? Ficar um pouquinho mais, houve um atraso, tem hora. Ok. Isso eventualidade. Está dentro do padrão que acontece em qualquer lugar na face da Terra. Beleza. O que não pode é o cara trabalhar todo dia 15 horas. A gente trabalha, né? A gente que é advogado, tem ninguém pensando na gente, né? Vou fazer essa observação aqui, que eu trabalho 15 horas às vezes. Mas, enfim, nós estamos gerindo as pessoas. A gente tem que observar isso. Aí também, nesse mesmo condomínio das 115 horas, a cadeira do porteiro, que já foi providenciada o trono de presidente. A cadeira do porteiro era uma cadeira gamer, com certeza de um morador. Você sabe que carioca fala palavrão, minha vontade é de falar um palavrão. Eu vou falar só um bonitinho, toda ferrada, para não falar a palavra que eu queria colocar. Eu olhei aquela cadeira e falei assim, gente, não é possível que alguém senta aqui. Sabe aquela que você senta e a roupa e vê os pedaços pretos da cadeira junto? Nossa. Você levanta. Se você não tiver de preto, você vai passar vergonha na rua, porque está saindo o pedaço do couro, assim. Sim, o adolescente que usava ela detonou ela com toda certeza, né, de tanto pular, ficar jogando, usou 15 horas jogando, e aí passaram por cara que usa 15 horas na portaria. Enfim, e assim, os caras estão exaustos. A gente já contratou 2 outros. Precisava de 2, não precisava de 1, porque com 1 eles já estavam fazendo hora extra. Já contratou 2 profissionais, né? E estavam fazendo tudo. Aí era porteiro, estava fazendo trabalho de zelador. Aí vai, né? Porque se a gente ficar aqui no podcast, o que mais tem é erro.
Né? A Erro. gente pega as coisas, o show de loucura, você acha... Eu falo assim, quando eu acho que eu já vi de tudo, aparece algo diferente. Esse do sempre tem. bunker aí, eu já tinha visto uns banheiros esquisitos, mas em terra batida, aqui no Rio eu não tinha visto ainda não. Não, coisa feia mesmo, complicado, muito complicado. Nossa. Esse sentimento que existe, e isso é uma coisa que infelizmente aprende-se pela dor. Mas numa ação trabalhista contra um condomínio, é a massa condominial, é aquela pessoa que nem sabia, que não se inteirou. E aí, porque um gestor, muitas vezes não é o gestor condominial, que acaba, por economia, não precisa, por desconhecimento. E aí eu te digo, né, Ana, a administradora podia dar uma forcinha nessa parte aí também, né? Mas a administradora aqui no Rio, ela não vai no condomínio. Você acha que, assim, tô debatendo mesmo. Sim. Aqui a administradora, ela não tem, não sei se aí no Sul seria diferente, mas a administradora, ela não vai em loco no local. Ela Não. administra ali aquela conta, ela não tem esse olhar. Aí eu acho que ela poderia fazer, a administradora poderia promover, da mesma forma que tem o curso, um workshop ou a palestra para o funcionário, para o síndico. Isso Sim. eu acho que sim. Acho que a administradora conseguiria fazer isso. Não sei se teriam interessados, porque a gente tem de tudo, né? Mas, assim, a administradora não está lá. Quem está é o gestor, é o síndico, ele que tem que ver isso. Eu conheço uma administradora só aqui, que quando ela assume um condomínio, tá? Uma primeira visita, assim, muitas vezes essa visita casa com uma realização de assembleia, tá? Mas ela costuma dar uma olhadinha no condomínio, entendeu? Para conhecer a É um diferencial. estrutura. Mas eu sei que realmente é uma coisa que não acaba não passando despercebido, né? Eu acho que não faz parte da rotina deles, assim. Eu, pelo menos, eu trabalho com várias administradoras, né, de todos esses prédios. Eu não tenho essa coisa de trabalhar com uma. Eu acho que ainda mais que o pessoal, é uma pergunta que, a gente fugindo um pouco do assunto, mas é uma pergunta que acontece muito quando a gente é eleita: você não vai trocar nada não, né, porque existe esse medo da troca. Então, realmente não, no começo a gente só vai trocar se a gente identificar alguma coisa que realmente está incorreta, que o contrato não atenda ao condomínio, que tem algum erro ou que aquele serviço não esteja sendo bem prestado para o condomínio. Isso aí, assim, não é, eu não vou trocar ninguém. Não, eu vou avaliar se realmente há essa necessidade de trocar ou não. Mas a troca de uma administradora é uma coisa muito complicada. Então, assim, se ela for feita, ela tem que ser feita com planejamento, com estratégia, né? Porque ela detém informações ali do condomínio, porque a maioria dos condomínios a gente não tem uma organização. Os síndicos, eles deixam, já estamos fazendo assunto para o próximo podcast. Eles deixam para a administradora ter todos os documentos, né? Os síndicos eu mandei para a administradora. Tipo assim, puf. É igual papel na ventania. Você mandou, realmente, está lá na administradora? Tá, ok. E você, tem o quê? Você tem que ter uma pasta. Tá, a gente não está mais hoje imprimindo as coisas, está tudo digital. O mundo, a gente está nessa transição para o mundo digital. Eu adoro um papel, eu derrubo uma árvore por dia. Se você ver minha mesa aqui. Eu sou derrubadora de árvore, eu confesso. Eu acho assim, o papel para ler, eu não aguento muito esse online, tem uma hora, a idade já não está mais ajudando. Tem uma hora que você... Eu gosto do meu marca-texto, gente. Isso aqui é vida. Adoro. Você pega lá, tec. É igual fazer cola. Lembra que a gente estava no colégio? Você estudava fazendo cola. Eu estudava fazendo papelzinho. Não usava cola, mas eu tinha aprendido porque a gente fez ali a colinha. Então, assim, o gestor, ele tem que ter uma pasta com os documentos principais. Eu aqui no escritório, eu tenho uma pasta de cada condomínio. Eu vou imprimindo os contratos, quem é que está ativo? Porque as pessoas acham que o WhatsApp é a salvação da vida. Eu estou querendo explodir esse WhatsApp. Eu não aguento mais isso. Fora que o seu celular, se você não tiver um iPhone de 1 milhão de gigas, tá travado. Tá travado. Você não vai conseguir juntar todos esses documentos. É foto, é documento, é áudio, é não sei o quê. É um inferno isso na vida, mas necessário, né? É uma situação que a gente precisa ainda manter. Mas aí você tem que baixar, aí vai ficar onde? Aí vai ficar no seu computador. Daqui a pouco, quem nunca perdeu um HD com tudo? Quem nunca teve quase um treco?
Então, hoje você tem que colocar na nuvem, então você tem que fazer um Google Drive. Então, resumo da história, o síndico que não se atualizar, que não estiver por dentro disso, dessas responsabilidades, ele vai fazer uma gestão ruim, ele pode ser até uma ótima pessoa, ele pode ser super bem intencionado, mas ser síndico não é só isso. Você é igual a gente, advogado, você não tem o controle de prazo? Tem que ter o duplo controle, gente. Tem que ter. Um só controlando o prazo, uma hora vai dar M. Então, assim, não coloque só na conta da administradora. A administradora tem as responsabilidades dela, sim, é contratada para isso, tem que estar tudo lá. Mas você, síndico, é que responde, é o seu CPF. Você tem que saber o que tem ali. Marca uma reunião. Eu, toda vez que sou eleita, eu marco uma reunião na administradora. Eu vou lá conhecer quem é o gerente que está à frente da conta, eu vou lá conhecer o ambiente daquela administradora, eu vou lá ver se eles têm banheiro, se está indo bem o trabalho, para o gerente me atender bem. Porque, assim, eu quero um gerente que dê conta do recado. Claro que eu quero, é um conforto para o síndico ter uma administradora diligente, mas ele tem que entender que ele precisa fazer esse duplo controle. Ele não pode delegar isso para a administradora. Essa gestão é dele. Ele tem que ter a administradora, a minha visão é que a administradora tem que ser um parceiro, o duplo controle de prazos, né? Ele está gerindo ali e você está ali junto, mas você tem que ter noção do histórico daquele condomínio. Senão, uma hora, pinta uma ação trabalhista, pinta uma situação que você não tem nem o histórico. Você tem que ficar caçando quem é que morava lá, se lembra, se não lembra, o que está acontecendo. Enfim, é o nosso dia a dia. A gente reclama, mas gosta. É igual uma cachaça, condomínio, né? É. A gente tem bastante trabalho, a gente reclama, mas a gente ama. Os condomínios Verdade. são assim para nós. Verdade. Ana, a gente já está indo pro nosso tempo final, até passa porque tem um rápido. outro compromisso. E eu queria que tu deixasse um conselho de síndico para síndico, com os nossos síndicos que nos ouvem, né? Que nos prestigiam. Um conselho para que não aconteça esse tipo de imprevisto que tu estás nos relatando nos condomínios. O que ele precisa fazer? Que tipo de controle, que tipo de conhecimento que o síndico hoje precisa fazer dentro dos seus condomínios para evitar esses passivos trabalhistas? Bom, primeira coisa, recebeu o condomínio, foi eleito, parabéns, beleza. Vamos lá, circular no prédio. Mas é circular mesmo. É ir lá do terraço ao banheiro do porteiro. Você precisa entender. Senta na cadeira. Quando eu vou no condomínio, eu sento na cadeira do porteiro. Eu sento naquela mesinha. Eu sento lá. Me coloco ali naquela posição. Você vai entender que até, às vezes, uma reclamação do condomínio, que ele demora para abrir a porta, é porque ele não tem a visão, porque tem uma bendita pilastra na frente do homem. A mesa está mal posicionada. Você vai ver coisas que você nunca pensou que teria. Então, assim, é circular, você tem que fazer uma inspeção mesmo. Vai inspecionar todo dia, não precisa ser de uma vez. Tem coisas que você não vai ver de primeira, que você, né, até porque o porteiro vai estar falando ali com você, você vai estar tomando conhecimento do prédio. Te digo, para o síndico morador, porque o síndico profissional ele faz isso já é uma rotina, né? O síndico morador você não conhece o seu prédio, você acha que conhece, você não conhece. Então passe a conhecer, porque agora você está à frente dessa nave. Você que está ali pilotando. Você é o comandante. Durante o tempo que for, tá? Não importa. E entenda também uma outra dica. Você não é bom em tudo. Você sempre vai precisar de um apoio. O apoio jurídico. Por mais que você seja advogado. Eu tenho jurídico em todos os meus condomínios que são ou já tinham ou eu contratei. O jurídico é outra visão. Por mais que eu, como advogada, saiba responder aquilo ali, o cenário de estratégia, eu estou dentro daquela situação. O advogado, ele está fora da situação. Então, o jurídico é importantíssimo. Muitas vezes, uma obra de engenharia, você vai contratar a obra, o que mais dá dor de cabeça é o escopo da obra. Então, tem um engenheiro de fiscalização. Eu contrato um engenheiro para olhar o escopo da obra e acompanhar. Eu não sou engenheiro. Tem que saber onde vai furar a laje, se fechou direito, se foi, se não foi. Tem que ter isso, gente. E não é caro. Vou dizer para vocês, isso não é caro.
Isso é um investimento para o condomínio. O condomínio ele tem que se valorizar. Aquilo ali é o patrimônio daqueles condôminos. Quando você está uma portaria ruim, um passivo trabalhista, tudo isso é ruim para o seu patrimônio. Não é só o seu apartamento, pode ser lindo, maravilhoso, você fez uma obra faraônica, vale milhões, se é uma porcaria, é portaria. Se o seu porteiro está trabalhando de uma forma infeliz, se muitas vezes o seu porteiro tem problema de saúde, é alcoólatra, gente, tem tanta situação ruim que você tem que observar, você tem que estar ali todo dia, você tem que falar. Eu estou com 2 problemas, né? Não é o foco aqui hoje, apesar de a gente ter falado dos riscos, né, ocupacionais, eu estou com 2 problemas, de um zelador e um porteiro que eles bebem e eles vão com cheiro de álcool trabalhar. Gente, não dá. Mas é uma doença. Eu não tenho que falar, tá bebendo, seu vagabundo. Não. Ele pode ser alcoólatra. Você bebe socialmente, ok, mas a pessoa não está conseguindo isso. Então, tem 1000 situações, tem que mandar para o médico do trabalho, tem que atestar se realmente é, porque se ele estiver doente, ele tem que ir para o INSS, ele precisa se tratar. Enfim, então, a dica é: circulem pelo seu condomínio. Circula mesmo, bota um tênis, final de semana, domingo, sábado, segunda, terça, o dia que você puder, de manhã, de noite, de madrugada, não importa. Circule, tente fazer vários horários, que você vai ver coisas de dia que você não vai ver à noite, vai ver coisas à noite que você não vê de dia. É um trabalho mesmo de um olhar para aquele condomínio que você, nessa gestão, vai estar à frente. É isso, minha dica é essa. Dicas Maravilha. valiosas. Não adianta, né, gente? Vocês podem ver que em todos os nossos episódios do podcast, a gente traz advogados, síndicos, prestadores de serviço, administradores, administradoras, todos os profissionais que vivem esse mundo chamado condomínio. E o assunto, inevitavelmente, sempre acaba, que nem aquele ditado, né? Todos os caminhos levam a Roma. Todos os assuntos, de direta ou indiretamente, leva para uma palavra só: prevenção. Você se cercar de informações e profissionais para que uma determinada situação não ocorra, né? E o que a doutora Ana Maria está trazendo é uma visão riquíssima, a sua experiência. Essa questão do alcoolismo é um problema que se enfrenta, a gente vê muito isso. E portaria também. Eu fui síndico uma vez, eu nunca mais vou ser síndico de novo, tá? Nunca Que mais. isso, Ramon? Não. Só o dia que eu deixar de ser advogado. Aí pode ser que eu pense em ser. Porque daí é muita loucura ao mesmo tempo. Não vão pagar 2 periculosidades, né? Tem que ser uma só. E eu enfrentei isso também. Né? Eu tive um porteiro que antes de eu ser síndico, eu sabia. Né, o síndico anterior não tomou nenhuma providência. Ele era o síndico que saía. O porteiro que saía de trás da mesa para abrir a porta do elevador, tá? Aqueles prédios antigos. E quando eu assumi, a gente teve que encaminhar ele para um auxílio-doença. A família ajudou muito também. E é uma realidade que muito síndico enfrenta, mas muitos poucos acabam fazendo alguma coisa. O meu antecessor foi um que não fez nada. Ele foi trabalhar alcoolizado algumas vezes, o máximo que ele fez foi mandar ele para casa. Né? Então é muito complicado isso. Então a gente sempre, isso que ela está falando é verdade. Conheça o condomínio, vá atrás da administradora, entender o que está acontecendo, se cercar de todas as informações. Porque se no Código Civil está escrito lá no início dos artigos, lá no início do código, que ninguém vai poder deixar de cumprir a lei por alegar o seu desconhecimento, para o síndico é mais ainda. Né? Para o síndico é muito mais ainda. Então, assim, Ana, quero te agradecer em nome do nosso podcast, em nome de todos nós aqui, cada um vai fazer o seu agradecimento. Ana Maria é uma grande amiga que eu conquistei aí nessa caminhada. A gente sempre está trocando ali alguma ideia, alguma coisa, e é uma alegria imensa poder te receber aqui e tu trazer um pouquinho da tua experiência e a tua vivência aí como síndica, tá? Marcinha, tuas considerações. Ana Maria, muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo aqui com a gente. Síndicos, colegas advogados, vocês prestaram atenção em todas as dicas que a Ana Maria nos trouxe? Vocês notaram a importância de ser presente no condomínio,
de analisar todas as situações que estão lá dentro ocorrendo, de analisar como está sendo o serviço do porteiro, como estão sendo as exigências dos condôminos sobre aquele porteiro, se aquelas exigências são necessárias e cabíveis, que isso poderá trazer alguma demanda futura. Notaram todas as dicas ricas que ela nos trouxe? Então, sigam as dicas da Ana Maria. Ela é extremamente competente. Ela tem um conhecimento vasto na área condominial. Eu só tenho elogios a ela, minha partner de palestra lá no Enasex. Muito obrigada, Ana Maria. Muito obrigada a vocês que estão nos acompanhando. Jaque, tuas considerações. Quase não me restou nada de dicas, né? Depois das dicas todas que a Ana nos deu hoje, né? Sempre muito valioso a conversa contigo, Ana. Tu é um presente que o condominial nos trouxe. É aquela amiga que veio para ficar, que veio para acrescentar, aquela amiga conhecedora de tudo, né? E aqui, né, para nossos telespectadores, eu não estou falando também da Ana Maria advogada, né? Conhecendo a Ana Maria advogada, eu tenho certeza que ela somente como síndica, ela ia ter todos estes cuidados dentro do condomínio. Todos esses cuidados com o empregado. Né? Aqui vamos falar do cuidado com o ser humano, né? Que hoje ele está deficiente, vou usar essa palavra, né? Todo mundo olha, é um terceirizado, como a Marcinha falou antes. O empregado terceirizado, eu não preciso ter esse cuidado, eu não preciso ter esses olhos, né? De cautela no empregado terceirizado. Mas não. Suas dicas foram de extrema valia, né? Espero que tanto os colegas quanto os síndicos, né, tenham aproveitado muito as dicas desse episódio. E eu só tenho te agradecer, Ana, tá? Pela colaboração e pela tua disponibilidade. E com certeza, logo, logo vai receber mais convites para a gente conversar mais sobre esse mundo condominial que eu particularmente tanto amo. Muito obrigada a todos os nossos telespectadores, né, pela audiência que tem com o nosso podcast e com os nossos convidados. Bom, eu que só tenho a agradecer a vocês, meus amigos. Um beijo, um bom dia de trabalho. Síndicos que estão nos assistindo, colegas que estão nos assistindo, mandem aí para o pessoal o que vocês estão passando no condomínio, o que vocês precisam para a gente debater, porque assunto é o que não falta, caso é o que não falta, e sempre vai ter alguma coisa aí para a gente estar trocando de ideias. É um prazer estar aqui com vocês. Eu adoro realmente fazer podcast. Eu acho que é uma dinâmica que traz realmente o dia a dia, o nosso dia a dia, né? Seja na visão de advogada, de síndico, enfim. E vocês são maravilhosos, adoro todos vocês e estou sempre juntos. Quando quiserem me convidar, estou à disposição. É só marcar que a gente traz um assunto aí e debate. Tá, deixa suas redes, Ana, aí. Meu Instagram é Ana Maria Malé. O Ana Maria é junto mesmo. Por favor, não escrever separado, que eu fico brava. Ela fica mesmo, viu? Ela fica mesmo. Fico chateada. Ela fica o pitbull. Fico o pitbull. Eu falo, Ju. Não, aí a pessoa escreve aí o Ana Maria com M maiúsculo. Não, gente, Ana Maria com M minúsculo, por favor, do jeitinho que tá escrito aqui. E o meu Instagram é @Ana Maria Malé. Tô lá com algumas dicas, o dia a dia. A gente tenta postar, né? Porque ser blogueiro não é fácil, ter tantas atividades, ainda ser blogueiro é complicado. Mas de vez em quando aparecem uns vídeos lá legais. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado a vocês que estiveram conosco nesse episódio. Sigam a doutora Ana Maria, sigam o nosso Instagram, do Chamo Jurídico, e o nosso canal do YouTube lá também. Obrigado e até uma próxima oportunidade.